A universidade especial, um tema que me apaixona há muitos anos, é a hipótese de se criar uma universidade dedicada a pessoas com deficiência. Felizmente, com o terceiro Seminário Internacional de Acessibilidade do CREA, promovido pelo CREA Paraná e a Universidade Federal, eu vou ter essa oportunidade de conversar sobre a inclusão e a universidade da pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência. Em tese, o que me preocupa é a realidade e o discurso, muito bonito, mas fraco, né? Esse sou eu. E, em frente, qual o diagnóstico que eu faço, né? Os temas de acessibilidade e inclusão não são prioridades técnicas, políticas e sociais. É mais do que evidente, caminhando pelas cidades, frequentando diversos ambientes, perdendo a audição graças à idade e tendo filhos com problema, ter essa triste constatação de que a inclusão na escola, clubes, lazer, em qualquer lugar, não é uma coisa natural. O nosso povo não está preparado para isso. E o pior, né? Não existe uma preocupação real com as pessoas com deficiência, né? E as restrições e riscos em torno dos idosos, idosas, crianças, pessoas fragilizadas. A gente fica sujeito a acidentes simplesmente pela má educação e pela falta de cuidado com coisas tão elementares quanto as calçadas, a entrada e saída dos ônibus, a ter que, quando as coisas se complicam, quando a gente procura assistência. Então, nosso cenário não é bom. E pior de tudo, nós não vislumbramos uma época de respeito e solidariedade. Ao contrário, o culto do individualismo cresce demais e a tendência é a valorização do atleta, da vida, de uma forma diferente. As universidades, né, elas são templos ao passado, raramente inovadoras e realistas. Isso quando as universidades ainda têm um ambiente, vamos dizer assim, dela, porque hoje em dia as universidades são um aglomerado de faculdades, de salas de aula, sem muita identidade social e política. Mas vamos começar a falar, né? Então esse trabalho da Juliana Cristina, a mineira aí, de análise de uma escola lá em Minas Gerais, diz muito das suas conclusões sobre o problema da inclusão. Vale a pena ler com atenção isso aí, porque é um resumo perfeito, né? Então, falta transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a superior. Não há continuidade, não há uma lógica. O atendimento não existe quase atendimento educacional especializado. Isso falando principalmente das escolas públicas, que aqui, por exemplo, nós temos a Oceanena, a Uninter, que trabalha com ensino à distância, onde nós vemos exatamente o contrário. Essa continuidade da escolaridade nos níveis mais elevados do ensino, da escolarização, não existe, quer dizer, não existe uma continuidade de relações, de padrões, de preocupações. Isso é muito ruim para quem está em uma condição mais delicada, uma fragilidade. Então, a formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar é precária.
E eu já participei, faz até pouco tempo atrás, eu fui professor numa universidade daqui, a terceira aqui em Curitiba, e era fácil de ver que o treinamento que a escola oferecia para atendimento ao estudante com deficiência não dava ibope, quer dizer, o pessoal não ia. Eram poucos os professores que realmente se interessavam por isso. Há uma preocupação muito séria, né, na participação da família e da comunidade. A família, ela é circunstancial, e hoje em dia o problema da gravidez precoce, ainda por luxo, faz com que as famílias se organizem com pessoas despreparadas para a função de pai ou mãe, né? E ainda mais se a criança tem alguma deficiência. Aí pesadelo, vira conflito e as pessoas não aceitam de forma adequada a hipótese de ter um filho com deficiência. E quando isso acontece, o problema é realmente alto. As cidades, a acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliários, equipamentos de transporte, a comunicação, a informação, tudo é ruim, né? Mas ruim, péssimo, de ruim para péssimo. Talvez com raras exceções em algumas cidades privilegiadas. E a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas, ela não atinge seus objetivos. Pode até existir um montão de grupo de trabalho, comissão, isso é o que o brasileiro mais gosta de participar, famosas comissões. O resultado é tão ruim que a gente nem sabe que eles existem. Portanto, que as ações necessárias já são reconhecidas. Isso aí, tudo que eu falei, tá, tudo quanto é seminário aparece, né, artigo técnico, etc. Mas e aí? Tá? O problema está aí, o pesadelo, base mal construída, começa na base, quer dizer, muita criança sem o maternal, sem a creche, sem escolas, numa idade em que elas teriam que ter já assistência, porque hoje em dia a mulher trabalha, o homem trabalha, todos trabalham, então as crianças, principalmente nos bairros mais pobres, acabam ficando numa situação extremamente precária, né? E a gente pode, falando da inclusão, até lembrar essas questões, né? Eu me surpreendi um dia desses perguntando para uma gerente aqui da Secretaria de Educação. Ela me disse que em Curitiba nenhuma escola municipal tinha tradutor Libras, mas tinha lá umas 3, 4 madames lá, super bem viajadas e cultas, mas e o tradutor Libras, né? Além disso, faltam estatísticas decentes, quer dizer, a Secretaria de Educação, principalmente, deveria deitar e rolar em cima de números, dados sobre a situação das crianças, né? Quantas existem, onde estão, se têm deficiências ou não. Aí num dia desse, um amigo meu do Rotary, essa semana, disse que fazendo um teste de visão, descobriram um menino numa escola aí, pública, 11 anos de idade, que era cego de um olho e tinha problema no outro. E nem os pais sabiam disso. Coitado, que rendimento ele tinha na escola, né? Então, e a qualidade do ensino infantil? Quando a gente está numa cidade rica, ela é boa, tem muitos recursos. Mas a gente sabe a penúria de muitas regiões onde a qualidade do ensino infantil é precária, né? Numa fase em que a criança precisa do máximo de assistência. E na outra ponta, as nossas universidades públicas,
né? É o caso, desenvolvem programas eficazes de inclusão para estudantes com deficiência sensorial ou intelectual. Bem, às vezes você chega numa escola, elas têm rampa, tem uma série de coisas. Agora, para o surdo, principalmente, até para o cego, né, a coisa fica mais difícil. Com o desenvolvimento da arquitetura, inclusive os cegos já conseguem, em ambientes fechados, ter uma boa mobilidade, né? Agora, e na sala de aula, como é que fica? Como é que é a estratégia de inclusão do estudante na sala de aula, principalmente se ele tiver problema de deficiência auditiva ou surdez? E o mais estranho, né? As escolas, às vezes lá dentro, tudo bonitinho, cheio de rampa, etc., e a calçada em volta não é transitável. É pedra irregular, é perigosa, mal cuidada. Então é um contrassenso que já começa ali, no entorno da universidade. E os professores, né, das universidades estão preparados? Quando meu filho frequentou uma universidade daqui, eu fiquei surpreso em constatar que até em duas universidades, que alguns professores, até prestigiados pela escola, eram verdadeiras antas sociais. Eram pessoas mesquinhas, perigosas, ruins, né? Péssimo caráter, né? E às vezes até valorizados, que reprovavam muitos alunos. Isso no Brasil virou charme. E o estudante, né? Então dá para perguntar, hoje em dia é uma preocupação muito grande em que o estudante aprenda inglês, francês, etc. Será que eles aprendem linguagem gestual? Até é importante lembrar que a linguagem gestual, com algumas variações, é como se fosse um Esperanto. Quer dizer, aprendendo bem, entrando no mérito de uma língua gestual, a pessoa com facilidade vai se adaptar a outras línguas de sinais, a outras linguagens de sinais de outros países. Infelizmente, o pessoal usa sinais, coisas diferentes. Aspectos positivos, quer dizer, nós estamos numa fase em que a ciência e a tecnologia criam oportunidades crescentes de solução e apoio. É impressionante, o progresso é exponencial. Quer dizer, bem usado, quem sabe daqui a 10 anos, a maioria das pessoas que hoje ficam restritas por limitações sensoriais, físicas ou intelectuais, elas sejam recuperadas e possam viver normalmente. Os sistemas de comunicação, processamento de dados, crescem exponencialmente. As cidades é que precisam de novos critérios. Quer dizer, nosso pesadelo está exatamente em urbanismo, no gerenciamento das cidades, no planejamento das cidades. A gente fica até triste porque vendo o resultado das eleições e na esperança, às vezes, que o novo prefeito tenha maior sensibilidade, a gente nota que não é bem isso que acontece. Hoje em dia, a moda é falar em bicicleta, né? Então você vê bicicleta na canaleta, bicicleta na calçada, daqui a pouco você vai ver cara andando de bicicleta pelas paredes, né? E atropelando todo mundo, fechando as calçadas, que não há uma educação, não é uma disciplina em relação ao uso da bicicleta, quanto mais do automóvel, caminhão e tudo mais. Agora, o ensino à distância bem, falando da cidade, elas precisam de novos critérios de urbanismo, até por questão de sustentabilidade. Quer dizer, como pegou essa onda de poluição e tudo, vão ter que ser refeitas. E com isso, a pessoa com deficiência tem uma canja. O ensino à distância é, vamos dizer assim, a grande oportunidade de educação. É fantástico,
com ele nós poderemos atender praticamente qualquer pessoa com deficiência, onde quer que ela esteja. Mas alguns cursos exigem praticamente aulas presenciais, como por exemplo na área de medicina, de engenharia, e são cursos caros, por isso mesmo raros, né? Bons cursos de engenharia, medicina, e vai por aí afora nessa área, quando precisam de grandes laboratórios, acabam não acontecendo. E nós temos uma carência muito grande de oferta de cursos acessíveis para estudantes com deficiência, mas com competência, com potencial para serem bons profissionais nessas áreas. Então, nós precisamos de escolas preparadas, com laboratórios preparados, ferramentas preparadas, professores, monitores, tudo, para introduzir o estudante com deficiência em laboratórios pesados, laboratórios grandes. Então, novas universidades podem ser criadas com missões diferentes e quadros especializados. O governo não cria aí universidade com nomes pomposos, vamos criar uma universidade dedicada à pessoa com deficiência. Lógico que a inclusão é importante, né? Ela é necessária. Ninguém discute isso. Só que a inclusão não deve significar um pesadelo para o estudante, nem uma coisa que coloca o aluno em sala de aula para merecer afagos e dar prêmios às escolas e ele sair dali sem a formação adequada. No Brasil, de uma maneira especial, a inclusão se desenvolve de forma precária, porque nem para o curso regular existe dinheiro ou atenção adequada, quanto mais no caso da pessoa com deficiência. Ela é a última prioridade. Nós precisamos de catalisadores, nós precisamos de ambientes que estimulem, né, a inclusão, a pesquisa e desenvolvimento de soluções, a motivação, a educação, politização, né? Plano estratégico da inclusão. Vi até, navegando na internet, uma tal de CGE, criar aí uma comissão para isso, lá em Brasília. Se bem que o problema da inclusão varia de estado para estado, né? A pessoa com deficiência no sul do Brasil, ela tem uma personalidade diferente daquela do norte, do oeste, do leste, do centro do Brasil. Então, tudo que vem de Brasília preocupa, porque eles partem de hipóteses unificadoras que não correspondem à nossa realidade. Mas existem planos. Quais são as metas? Quais são os cronogramas, as táticas, indicadores, recursos, vontade política, cultura? Quer dizer, nós gostaríamos de ver esses planos. Não é aquela verborragia de sempre, mas com poucas palavras, diagramas, com indicadores, com metas bem definidas, de modo que todos pudessem entender. Então, mas fica sempre a pergunta: a inclusão é possível? Onde? Né? Quem? Que tipo de inclusão? Né? De deficiência? Pessoa com deficiência sensorial, física, intelectual, com múltiplas deficiências. Como é que fica a situação de cada uma delas, principalmente quando o governo insiste em acabar com as escolas especiais? Qual é a capacidade do corpo docente? E uma coisa extremamente importante: os nossos concursos de admissão normalmente vêm volume de conhecimentos. Nós temos que ver vocação. Essas pessoas que querem trabalhar, de fato, assim o desejam. As famílias estão conscientes? Quanto custa o curso, a inclusão? Quando chegaremos à inclusão universal? Os estudantes atuais com deficiência podem esperar? Quantas gerações nós vamos perder até o governo, em todos os níveis,
ter a inclusão, a educação da pessoa com deficiência, a formação profissional, tá, como prioridade. E vem a velha pergunta: como acelerar a inclusão? Tá? Vendo a situação do sistema educacional brasileiro nesse anuário, né, a gente descobre coisas, né, e até opiniões, e vou ser sincero, coincidem com as minhas, né? Quer dizer, isso para mim, que sou da área técnica, que trabalhei décadas como engenheiro, frequentei diversas escolas, sou filho e neto de eletricista e gosto de filosofia, de história, tudo. Então, a sensação que eu tenho é essa, que o Brasil tem uma escola padrão século XIX, professor século XXI, né? Século XX, mas o aluno está no século XXI. Hoje em dia ninguém mais segura as crianças com relação a, vamos dizer assim, ao uso de equipamentos modernos. Agora, ele tem que usar isso, aprender a usar isso para o bem dele, né? Agora, por que nossas escolas estão assim? Nós podemos ver o investimento que se faz na educação. Então, nesse gráfico aí, a gente vai ver que o Brasil, para variar, está absurdamente mal, né? Nós investimos muito mal na educação. Estamos ali na rabeira dos países em termos de valores gastos por estudante, né? Então, é muito, isso por si só já diz tudo do que nós vemos. Quer dizer, quando a prioridade é fazer estádio de futebol, o governo sai patinando, né? Todo mundo se mobiliza. Agora, quando é para fazer escola, manter escola, a coisa fica complicada. Tá? O custo é alto, a escola não é barata, mas o retorno é grande. Então é um investimento que se faz, é um investimento real, um investimento em educação. Nós temos que colocar na cabeça de todos que a educação não é despesa, é investimento. É investir no ser humano, é garantir o futuro dele. Né? Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos muito discurso. Né? Nós temos uma tonelada de conselhos, seminários, congressos, publicações, etc. E o resultado disso? Né? Semântica. Né? O Brasil, nós vemos caras aí empolgadíssimos com definições semânticas, né? E soluções, onde é que estão as soluções? Porque, na prática, nós vivemos prioridades forçadas pela mídia, que não está preocupada com a pessoa com deficiência como deveria. Na política em geral, a preocupação é com os patrocinadores de campanha, estão lideranças alienadas em relação ao povo, né, mais atentas a vencer eleições, sistema político que criou um Congresso sem responsabilidade e um poder executivo, dependendo de uma base aliada oportunista. O resultado é termos inúmeras leis que não pegam. Né? Temos recursos, para onde vão? Os economistas podem explicar bem que o problema do Brasil não é falta de receita fiscal, tudo. É toda uma lógica monetária que de repente descobre que o Brasil está com inflação e aí aumenta juros e enxuga os recursos de governo e falta dinheiro aí para tudo. Né? Mas criam comissões, né? Essa tal de CGE aí lançou um mapeamento, competência em tecnologia civil. Bacana, né? O nome é bonito. Não sei de onde eles tiraram isso. Competências em tecnologia assistiva. Olha, isso aí é um negócio muito sério. O que está por trás disso? Né? Eu sou de uma cidade criativa, Blumenau. Lá o pessoal tem uma capacidade incrível de descobrir soluções. Santa Catarina, de modo geral.
Será que analisaram bem o estado em que eu nasci? Essa tal de CGE aí tem um objetivo pomposo, né? E criada, né? Formada por representantes, tudo quanto é ministério, as entidades aí. É mais uma oportunidade desse povo viajar, se reunir, falar difícil, né? Ou seja, nós temos muita conversa e pouca atividade real. O tempo vai passando, as gerações são perdidas, os recursos são aplicados em projetos distantes da educação. A educação e a inclusão ficam em que prioridade? Né? Por onde anda a tecnologia assistiva desenvolvida no Brasil? Apoio técnico à pessoa com deficiência? Continuamos a fazer leis, decretos, não, regulamento, tá? E assim gastamos o tempo com burocracias e documentos relativamente importantes, que lei que não entra, que não funciona, não é lei, é gozação, é sonho, é utopia. Está na hora de mudar isso. Nosso desafio é acelerar a inclusão, acelerar a compreensão, a inclusão universal. O governo do Brasil precisa aprender e querer acelerar a inclusão, criar polos. A nossa proposta é que ele crie polos avançados de estímulo e respeito ao respeito e ao desenvolvimento do estudante com deficiência. Já que a utopia falar em desenvolver todas as escolas, pelo menos vamos criar um polo, ou um ou mais polos, principalmente para a pessoa com deficiência sensorial. Os Estados Unidos, por exemplo, tem há 150 anos a Gallaudet, que é um exemplo flagrante de eficiência, coisa que meu filho sentiu quando esteve nos Estados Unidos. Ele disse que a diferença de lá com o Brasil é muito grande. Lá eles respeitam a pessoa surda. Aqui em Curitiba nós temos o grupo Ninter, o Ciané, que dá um exemplo fantástico do que fazer. E a Universidade de Santa Catarina merece respeito por tudo que já fez. Então, as universidades devem ser fatores importantes de transformação de comportamentos, criando senso de responsabilidade social. Se elas forem dedicadas a missões especiais, serão sensíveis e importantes, pois especializadas e com uma diretriz específica gerarão com mais eficácia educação e tecnologia, atuarão na sociedade, promoverão transformações, inclusive nas demais universidades. Então vem a questão, universidade especial, nós temos a Gallaudet, né, como um grande exemplo, já fazendo 150 anos, né, e com programas de pesquisa, desenvolvimento, que qualquer um pode até ver no portal dela, que mostra que é uma universidade ativa. Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, onde, aliás, fiz mestrado, é uma universidade para frente, né? E está aí o resultado, detalhe que eu tirei do próprio portal da universidade, né? E que vi, né? Lá, eu sei que existe, minha esposa tem participado de seminários e congressos lá em Santa Catarina e volta empolgada com o que ela vê, né? Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma estratégia de inclusão que merece ser analisado pelas demais universidades. Mas nós podemos mais, né? Com ênfase em tecnologia, formação de pesquisadores, EAD, curso de extensão, geração, através de universidades especiais, onde, desde o porteiro até o reitor, sejam pessoas com deficiência ou dedicadas ao tema de coração, né? Porque aí o aluno, ao viver ali dentro, ele poderá se dedicar à profissão dele, aprender ao máximo, porque ele vai estar num ambiente onde tudo deve existir considerando as restrições que ele tenha, né? E gerar o ensino à distância, né? O ensino à distância é fantástico. Quer dizer, esse polo pode criar cursos, né?
como é o caso aqui do Ciané, que a gente mostra com muito orgulho, tá? Uma entidade paranaense que tem tido sucesso no ensino à distância. Agora, qual é a nossa proposta, né? A nossa proposta é a criação de universidades especiais e públicas dedicadas integralmente às pessoas com deficiência, estimulando a formação de centros de P&D a favor da PCD, dar prioridade a cursos de custos elevados que não interessam à iniciativa privada, como engenharia, medicina, cursos que demandam grandes laboratórios, criar e promover e apoiar o ensino à distância. Então, os objetivos principais: acelerar a inclusão, né, através da formação de especialistas, explorar ao máximo o potencial do estudante PCD, criar soluções, gerar cursos de preparação de professores, produzir material didático e pedagógico, né? Mais precisamente, eu tenho aqui uma relação de propostas, de diretrizes que podem ser, vamos dizer assim, esmiuçadas, detalhadas, vistas com cuidado, de modo que já na formação do curso fique bem claro onde ele quer chegar. Quando as coisas nascem bem feitas, elas têm uma chance muito grande de sobreviverem. O pior é uma gênese ruim, principalmente em termos de perfil do professor, é algo tenebroso, né? Eu falo isso tudo porque, modéstia à parte, tenho uma experiência muito grande, profissional, social, política, e também com pessoas com deficiência, né? Experiência, inclusive, de família, meus filhos, minha mãe, primos. Isso tudo mexe com a gente e cria, vamos dizer assim, uma visão que poucas pessoas teriam se tivessem outro caminho. As minhas coordenadas são essas. Eu tenho diversos blogs, tenho YouTube, etc. E gostaria de trocar ideias com os amigos, especialistas, sobre a hipótese de criar universidades dedicadas a alunos, estudantes com deficiência. Tenho certeza que será de grande valor para o nosso povo.